Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $58.600. Bitcoin que tem dia de leve alta depois de dados da inflação melhores do que o esperado. Porém, a gente fez uma armadilha indo acima dos 59.750 para depois devolver todos os ganhos da inflação. O que está acontecendo? Vamos discutir essas possibilidades e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Sabemos que a Bull Run machucou muitas pessoas aí e muita gente não teve a oportunidade de entrar no nosso programa de membros com desconto. Até por isso, a gente está liberando novamente 15 dias gratuitos para você curtir não só o nosso programa de membros, mas o live trading, a mentoria, todo o nosso ecossistema, tá bom? Onde você vai ter seminários exclusivos, conteúdos exclusivos. Então, não deixa aí de participar. E se você é membro, eu fortemente recomendo você também participar, porque aí você consegue ver como é o live trading, ok? Então, lembrando para vocês que é só você criar a conta na Bybit com o nosso link ou transferir a sua identidade, tá bom? Fazia um tempinho que a gente não fazia essa promoção. E a gente vai fazer aí novamente essa semana, então aproveita, beleza? Vou deixar no primeiro link da descrição esse formulário. Em 2 minutinhos aí você consegue fazer tudo para ganhar. Show de bola? Legal, caras. Então vamos começar falando sobre o Bitcoin. E sobre o Bitcoin, a gente precisa falar primeiro aqui sobre o que aconteceu hoje, né? Afinal, a gente teve os dados de inflação saindo, caras, e foram simplesmente lindos, tá? O CPI mensal lá nos Estados Unidos, ele veio 0,1, a expectativa era 0,2, isso levou para 3,3 a inflação, a expectativa era 3,4. Mas o melhor foi o núcleo, caras. A expectativa era 0,1 no mês e veio negativo, meio menos 0,1. Isso levou a inflação para 3%, sendo que a expectativa era 3,1 e ela estava vindo de 3,3, tá? Então, foram indicadores sem sombra de dúvida muito positivos quando a gente olha para a inflação, né? E essa inflação cedendo, ainda mais com as falas do Powell nessa semana, que foram bem protocolares, né? Mas que deixaram claro que a gente não precisa chegar nos 2% para começar a ver corte de juros, eu acho que isso está solidificando no mercado algo bem claro. Nós vamos ter corte em setembro, tá? 81% de chance já. E em julho, já tem gente falando em julho, eu já não acredito, mas setembro eu acho bem provável que a gente tenha. E detalhe, agora a discussão do mercado não está sendo mais se vai ser 1, 2 ou 3 cortes. A discussão está entre 2 e 3 cortes. Beleza, tem uma pequena parcela aqui que não acredita, que acredita em apenas um corte, mas vocês podem ver que a probabilidade aumentou bastante com pessoas acreditando em 3 cortes e 2. Eu ainda estou acreditando em 2 cortes, mas vamos ver. A gente continuar tendo dados de inflação melhores do que o esperado, a gente sim pode ter 3 cortes. Quem sabe, setembro, novembro e dezembro. Eu acho que seria sensacional, né? Então, sem sombra de dúvida, isso é ótimo para ativos de risco. E quando a gente viu esses dados sendo divulgados, a gente viu o Bitcoin dando uma pumpada, né? A gente estava aqui nos 58.600, a gente chegou nos 59.750. O S&P a mesma coisa, né? A gente estava aqui nos 5.635, a gente foi ali nos 5.660. Mesma coisa da Nasdaq. Só que o que a gente está vendo agora? A gente está vendo o mercado entregar esses ganhos, né? Tanto o Bitcoin quanto o S&P e Nasdaq. Por que isso está acontecendo, caras? Eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo no S&P 500 e na Nasdaq, né, caras? Olha isso aqui. Tipo assim, beleza que esses dados são bons, vieram melhores do que o esperado, mas até onde isso aqui vai subir sem corrigir? Me entendem? Então o que a gente está vendo aqui, para mim, é uma realização de lucro natural no S&P e na Nasdaq, ok? Nada de outro mundo, ambos estão na máxima histórica agora. E sinceramente, isso só me mostra que se esses dados viessem ruins, a gente estava ferrado. Aí seria uma realização de lucros daquelas. Então eu acho que o mercado é assim, a gente precisa lembrar, né, que o mercado é soberano. Não é porque um dado veio bom que tudo tem que subir na mesma hora, né? Mas pensando no longo prazo, pensando no médio prazo também, quando esse juros vai ser cortado, isso é ótimo, isso é um bom sinal, tá? Além disso, no Bitcoin a gente tem a querida Alemanha ainda fazendo pressão vendedora.
tá? Eu tô aqui na Arkham para mostrar para vocês que hoje eles já fizeram uma porrada de venda aqui, caras. Mais uns 5 mil, 6 mil bitcoins aqui nas últimas horas. Tudo nas exchanges devem estar vendendo, tá? Agora eles têm apenas 9.925 bitcoins. Tá acabando, cara. Está acabando, né? Então aos poucos isso aqui tá acabando. E esse FUD vai sair. E depois a gente pode voltar pro FUD da Mt. Gox, né? Mas quanto mais descentralizado o Bitcoin, melhor. Né? Ou seja, quanto antes isso aqui zerar, caras, melhor. Eu acho que só mostrou uma semana que eles despejaram o Bitcoin. Cara, nem tá caindo na semana, né? Então isso para mim mostra a força do Bitcoin, mostra a demanda que a gente tá tendo, mesmo numa semana que a Alemanha já despejou aqui 40 mil bitcoins, né? Então, isso é um ótimo sinal, cara. E lembra, se a gente tem uma oferta, né, que é fora do mercado, assim, e mesmo assim o preço está subindo, isso mostra uma demanda muito forte, tá? Então, isso está sendo ótimo para mim. Que a Alemanha venda esses 10 mil, faça o Bitcoin cair mais um pouquinho, mas dificilmente, por causa disso, eu imagino a gente, despencando aqui. Eu acho que tá provado nessa semana aqui que a Alemanha pode vender quantos bitcoins ela quiser, o Bitcoin tem força para segurar, beleza? Show de bola. Entendendo isso, vamos para uma análise técnica do Bitcoin. E na análise técnica do Bitcoin, a gente destaca para vocês que no semanal a gente está recuperando o range, né? Isso é um bom primeiro sinal, tá bom? Fechar acima desses 56.500 é um bom primeiro sinal, na minha opinião. Eu acho que seria muito bom a gente recuperar os 60, tá? Eu acho que é um ponto psicológico importante. É um ponto onde a gente formou diversos fundos aqui no passado, próximos desses 60. E também é um ponto bem próximo quando a gente pega aqui este FIBO, é bem próximo ali do 0,382. Então 60, 60 e 500 seria ótimo a gente passar dessa zona e começar a fechar acima dela. Seria uma demonstração de força, sim. A gente poderia ficar um pouco mais otimista no Bitcoin, mesmo entendendo que a gente ainda teria desafios acima, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que agora a gente está numa tendência de baixa em todos os tempos gráficos, menos o semanal, né? Se a gente rompe esses 60.500, a gente entra numa tendência de alta em outros tempos gráficos, né? O que seria muito bom. Show de bola? Por enquanto, quando eu, por exemplo, vou aqui no diário, a tendência ainda é clara de baixa. A gente está buscando retrações, uma correção desse movimento, né? Não sei se a gente vai dar mais uma pernada. A minha opinião para vocês é bem clara. Eu acho que toda a queda do Bitcoin aqui, numa tendência de alta no semanal, antes de uma bull run começar, é uma oportunidade de acumulação, tá? Eu não tô falando aqui dos fundamentos do Bitcoin, cara. Eu tô falando de análise técnica básica, tá bom? É uma retração do semanal de um movimento fortíssimo. Então aproveita, tá? E se cair mais aqui, você vai ter a oportunidade de comprar ainda melhor. Por isso você precisa manter um pouco de caixa aí neste momento. Beleza? Então no diário é a tendência de baixa. No 4 horas a gente está lutando para reverter a tendência de baixa. Eu não acho que a gente reverteu ainda, tá bom? Justamente esse rompimento dos 60.500 para mim confirmaria essa reversão de tendência no 4 horas. A partir daí a gente poderia olhar para cima. Perder os 57 mil dólares seria um péssimo sinal, tá? Eu particularmente ainda não penso em mudar o meu stop do trade que a gente fez nos 55, por exemplo. Mas se a gente rompe feio aqui, talvez a gente queira sair num stop gain. A gente vai pensar nisso caso aconteça, tá? Por enquanto, a gente está tentando surfar essa compra aqui até máximas históricas, beleza? Ou pelo menos próximo dali. Então, é bom segurar os 57, ao mesmo tempo que é bom romper os 60.500 dólares. Show de bola? Falando um pouquinho aqui sobre o ETH. O ETH está mais forte do que o Bitcoin nos últimos dias. A gente continua no long no ETH também. E eu diria que a situação é melhor, tá? A situação é melhor. Seria bom a gente manter aqui os dois e... Primeiro, os 3 mil. Tá? Os 3 mil, perder os 3 mil seria estranho. Os 2,8... aí é o fundo, né, cara? E a gente vai ficar de olho no ETH também. Como eu disse para vocês, abaixo de 3.100 é zona de compra no longo prazo. Imagina, então, abaixo dos 3, abaixo dos 2.900 que chegou. Né? Então, também é uma que eu estou de olho. Legal, falando um pouco sobre o sentimento aqui, alguns pontos, né? Primeiramente, o Bitcoin, esse movimento no 4 horas, está revertendo a tendência de baixa?
E aqui a gente tem alguns pontos que a gente tem que destacar, né? O primeiro, repara que como no fundo a gente tem queda do nosso Open Interest. Isso é bom, é isso que a gente quer ver num fundo. Esse foi um dos motivos da gente ter começado a comprar Bitcoin por longo prazo e de ter feito o nosso trade. Só que, quando a gente começa a subir, o que a gente quer ver? Um aumento de Open Interest. Esse aumento está acontecendo? Tá. Né? Aqui a gente vê um leve aumento, sendo que, quando a gente olha aqui, tá meio que no 0 a 0 um leve aumento. Então, o que precisa? Um aumento mais forte. Né? A gente precisa romper esses 60.500 com um aumento mais forte, tá? Detalhe, galera, vou colocar o QR Code aqui da Bybit para vocês, tá? Para quem quiser aproveitar aí esses dias que vai estar aberto o nosso programa de benefícios. Então, cara, tá faltando esse rompimento dos 60 com melhor aqui. Se eu ver esse rompimento dos 60 com isso aqui voando, cara, é o que eu preciso para realmente começar a olhar para cima e realmente ficar muito bullish. Eu continuo extremamente bullish quando eu olho pro longo prazo, senão eu não tinha enchido a mão no Bitcoin como eu não tinha feito desde os 38k no 55, senão eu não tinha aberto o position trade de long que a gente abriu. Eu só acho que o curto prazo ainda carece um pouco mais de força e um pouco mais de confirmação dos nossos indicadores para a gente ter no curto prazo também as coisas apontando para cima. Nesse momento eu vejo o curto prazo um pouco neutro, tá? Até porque nas últimas horas a gente teve uma melhora dos indicadores aqui. Um long short ratio que, enfim, tá caindo. Lembra que estava acima dos 3? Agora tá em 1.7. Nas últimas horas a gente teve um aumento de open interest. Então, por que para mim é importante segurar o 57? Por causa desse aumentozinho de open interest aqui, tá vendo? Antes disso, cara, não tem muita coisa. Então, para mim, antes disso é meio foda-se. Se perder o 57 é o problema. Se perder o 57, a gente discute se a gente vai realizar um lucro, colocar no stop gain ou não. Mas por enquanto, deixa rolar, tá? Ao mesmo tempo, a gente começa a ver algumas compras aqui fortes, mas essas compras não me preocupam, tá? A gente continua com um CVD extremamente baixo aqui, próximo das mínimas históricas. Então, no longo prazo, cara, esse indicador aqui tá gritando compra, igual ele gritou em todas as últimas correções que a turma do Apocalipse veio, tá? Então, essas correções, elas acontecem justamente porque a turma do Apocalipse se desespera e vende, tá? Então, quando a gente estava ali nos 38, o CVD, procura aí no canal se você não conhece o indicador, tá? Ele também estava com divergência bullish. Quando a gente estava lá nos 24 mil dólares, ele também estava com divergência bullish. Quando a gente estava lá nos 20 mil dólares, ele também estava com divergência bullish. Então, todas as últimas correções, esse indicador denotou pra gente o quê? É uma correção, cara. Então, não vende seus bitcoins numa correção. Você tem que vender eles quando estiver subindo para rebalancear os seus investimentos. Não é agora. Agora é o momento de você comprar uma parte desses bitcoins aí da Alemanha, na minha opinião, né? Como eu disse para vocês, se voltar ali abaixo dos 55, para quem não comprou, para mim é oportunidade. Eu fico de olho em novos fundos, né? Novos fundos aí sim eu vou olhar, opa, deixa eu ver se tem gente vendendo, se os indicadores confirmam pra gente acumular mais. Tranquilo, caras? Então é isso, para finalizar vamos falar um pouco das ordens das instituições, caras. E as ordens das instituições neste momento aqui, cadê elas? Cara, não tem nada, né? Absolutamente nada, nem abaixo, nem acima. Então, terra de ninguém. Eu acho que as instituições tiraram as ordens que estavam ali nos 60, tá? Isso é um bom sinal no curto prazo, mas também não tem nada segurando a gente abaixo, né? Então, é meio que uma terra de ninguém aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho para uns 300. Tá. Tá, beleza. 60 até 60.500. Então é a zona mais importante. E aqui no 56 seria bom aparecer umas no 57, né? Mas tá entre 56 e 55.500 as ordens abaixo. Show de bola, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Vai no primeiro link da descrição. Aproveita aí que a gente voltou com o nosso programa de benefícios junto com a Bybit, que não vai durar por muitos dias, beleza? Um forte abraço e a gente provavelmente se vê num vídeo da noite, né? Acredito que a gente possa ter bastante volatilidade hoje aí. Valeu, galera!